Chegamos à mensagem de número 21. Não estranheis o fogo que surge no meio de vós. Leitura da Bíblia, 1 Pedro, capítulo 4, versículos de 12 a 19, e capítulo 5, versículos de 1 até 14. As epístolas de Pedro, a sua primeira carta, provavelmente tenha sido escrita na Babilônia. E Pedro foi o primeiro apóstolo usado por Deus, por Jesus Cristo, para ser o seu porta-voz, liderando todos os demais 11 discípulos, 11 apóstolos, e foi usado grandemente por Deus para levantar, para gerar a igreja no dia de Pentecostes. E ali em Jerusalém, muitos judeus creram no Senhor, e ali foi gerada a igreja. E no momento certo, o Senhor também incluiu os gentios que estavam na casa de Cornélio, em Atos capítulo 10, e ali aconteceu o mesmo que aconteceu no dia de Pentecostes, e também os gentios que creram no Senhor Jesus foram admitidos para dentro do corpo de Cristo. Então o Senhor usou Pedro, principalmente com seu principal parceiro, João, e juntamente com os demais apóstolos. Eles então fizeram um trabalho excelente no começo da vida da igreja, e uma das coisas marcantes foi, nós estamos sempre usando o livro de Atos capítulo 2, versículo 42, que nos mostra como a igreja avançava, progredia na direção de Deus, na direção do governo de Deus. E ali eles perseveravam no ensinamento dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Aí nós vemos que o Espírito, através do ministério de Pedro, juntamente com os 11, pôde ter liberdade para levantar ali a igreja e promover a primeira vida da igreja primitiva ali em Jerusalém. No entanto, logo depois que ele voltou da casa de Cornélio, tendo introduzidos os gentios que creram no Senhor Jesus, admitidos para dentro do mesmo corpo de Cristo, ele já começou a enfrentar algumas dificuldades entre os que creram em Jerusalém. Isso nós podemos ver até no livro de Atos, capítulo 11. A dificuldade que ele encontrou eram principalmente alguns, aqui são denominados alguns que eram da circuncisão. Aqui no capítulo 11 de Atos, versículos 1, 2, 3. Chegou ao conhecimento dos apóstolos e dos irmãos que estavam na Judeia, e que também os gentios haviam recebido a palavra de Deus. E quando Pedro subiu a Jerusalém, os que eram da circuncisão o arguíram, dizendo: entraste em casa de homens incircuncisos e comeste com eles. Então a primeira dificuldade que Pedro enfrentou foi dentro da própria igreja, e ele foi arguido a ele porque ele foi para a casa de incircuncisos, de gentios, e ainda comeu com eles. Pedro então explicou de que Deus é que o havia enviado lá, porque a intenção de Deus é introduzir também os gentios que crerem no Senhor Jesus para dentro do mesmo corpo. E ouvindo isso, no versículo 18, e ouvindo eles estas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo: logo também os gentios foi por Deus concedido o arrependimento para a vida.
No entanto, esse grupo de pessoas que eram zelosos pela tradição, né, dos seus pais e também pela lei de Moisés, eles queriam adequar a fé em Cristo com a prática da lei. Isso trouxe muitas dificuldades para o ministério de Pedro e por isso ele teve muita dificuldade de avançar ali na região da Judéia. Isso chegou até o capítulo 15, capítulo 15 de Atos dos Apóstolos, quando Paulo, né, já levantado pelo Senhor foi salvo, porque o Senhor queria usar Paulo para alcançar o mundo dos gentios, para o Senhor, para o Evangelho. E na volta da sua primeira viagem com Barnabé, eles enfrentaram dificuldade dos que subiram de Jerusalém até a região da Galácia. E então ali, versículo 1 do capítulo 15 de Atos mostra a dificuldade. Alguns indivíduos que desceram da Judéia ensinaram aos irmãos: se não vos circuncidardes, segundo o costume de Moisés, não podeis ser salvos. Quer dizer, esses judeus que creram no Senhor Jesus, porém eles eram praticantes da lei, eles incrementaram uma exigência a mais para ser salvo. Além de crer em Jesus, precisam ser circuncidados segundo o costume de Moisés. Isso não é bíblico, isso não está no propósito de Deus. Deus deu a lei para o povo, né, de Israel no Antigo Testamento, e que servia de um aio para guardar esse povo até a vinda de Cristo. E quando viesse a fé, seria entregue os que eram guardados na lei, deveriam ser entregues para a fé. Não dá para você conviver as duas coisas, o antigo e o novo. Então, não é bíblico isso. Isso trouxe muita dificuldade para Pedro, tanto aqui no versículo 5 também de Atos 15, insurgiram-se, entretanto, alguns da seita dos fariseus que haviam crido, dizendo: é necessário circuncidá-los e determinar-lhes que observem a lei de Moisés. Aí Paulo e Barnabé foram discutir, né, conversar com os apóstolos e também os presbíteros de Jerusalém sobre esse assunto, e no final esse assunto, né, Pedro deu o seu parecer, mas quem teve um parecer ainda mais conclusivo foi Tiago. E esse Tiago não era o apóstolo Tiago, irmão de João. Esse Tiago é irmão na carne de Jesus. Tiago era um homem piedoso, ele era um homem que tinha um caráter conciliador. Então ele tentava conciliar os judeus que creram, que eram, e eles queriam continuar com a prática da lei, e Pedro queria mostrar que não, agora não é mais o tempo da lei, a era da lei já passou, agora é seguir a Cristo, seguir a fé. E com isso, né, teve muitas dificuldades, e Tiago acabou liderando, né, esse povo que não queria deixar a prática da lei. E a partir desse momento, tanto é que Tiago, nessa reunião com Paulo e Barnabé, deu o parecer final. E a partir desse momento você não vê mais registro, né, da atuação de Pedro como apóstolo, né, cuidando das igrejas. Logo em seguida você vê, né, Pedro, mais apóstolo Paulo, sendo usado por Deus para levantar mais igrejas em toda aquela região, não só da Ásia, mas também da Macedônia, Acaia e assim por diante. Tanto é que na sua terceira viagem, Paulo volta para Jerusalém,
ali ele não encontra mais os apóstolos, né? Ele chega em Jerusalém e encontra apenas os presbíteros de Jerusalém. Isso está no capítulo 21, versículo 17. Tendo nós chegado a Jerusalém, os irmãos nos receberam com alegria. No dia seguinte, Paulo foi conosco encontrar-se com Tiago e todos os presbíteros se reuniram. É muito interessante que aqui você vê que não há menção de nenhum apóstolo e não há menção do apóstolo Pedro. Estava só os presbíteros da igreja em Jerusalém, sob a liderança de Tiago. Aí no versículo 11, e tendo-o saudado, contou minuciosamente o que Deus fizera entre os gentios por seu ministério. Paulo, discursou sobre o que o Senhor fez, deu testemunho do que o Senhor fez por intermédio dele. Versículo 20, ouvindo-o, deram eles glória a Deus e lhe disseram, bem vês, irmãos, quantas dezenas e milhares há entre os judeus que creram, e todos são zelosos da lei. Então, veja esse problema que era apenas um esboço de problema, mas aqui no capítulo 21 já tomou corpo. A igreja em Jerusalém toda, os que creram no Senhor Jesus, eram zelosos da lei. Assim, irmãos, o Novo Testamento, a era da fé, não teria futuro para se desenvolver ali. Então, irmãos, você vê que o apóstolo Pedro, ele praticamente perdeu a sua função, o seu ministério, o seu apostolado ali em Jerusalém. Por isso que nós não vemos mais o registro dos seus atos, e foi aparecer agora para nós somente ali na primeira carta de Pedro. Então, qual é a função de Pedro numa hora dessa? Ele passou a cuidar dos judeus que creram no Senhor Jesus, que estavam espalhados pelo mundo, dos gentios, pelas nações, e ele apacentava como rebanho, como presbítero, como ele mesmo diz, apacentava esses que estavam dispersos. Portanto, irmãos, você vê a característica da primeira carta de Pedro, e também você vai ver na segunda carta de Pedro, não são características que temos nas epístolas de Paulo. Nas epístolas de Paulo nós vemos um apóstolo, um ministro de Deus, um profeta de Deus em plena atividade, levantando igrejas, consolando as igrejas, encorajando a igreja, dando a palavra profética, e as coisas acontecendo, promovendo igrejas, e promovendo a obra do Senhor, o avanço da obra do Senhor. Então, nas epístolas de Paulo, você consegue acompanhar e ver o progresso da obra do Senhor acontecendo. Agora, nas epístolas de Pedro, você vê Pedro tentando apacentar, pastorear os irmãos que estavam dispersos. Então você não vê tanto o progresso, levantar igrejas, consolar a igreja, encorajar igrejas, avançar com a obra. Então você não tem essa característica na sua carta. Eu espero que vocês entendam o que eu estou falando, porque essa é outra natureza. No entanto, irmãos, o apóstolo Pedro é muito claro também quanto à economia de Deus. Ele não quis participar da obra dos judaizantes em Jerusalém, justamente porque ele tinha clareza sobre a fé, sobre o plano de Deus no Novo Testamento. Ele não quis participar daquilo, mas ele estava cuidando daqueles que estavam dispersos, porque ele foi chamado como apóstolo dos judeus, e Paulo era o apóstolo aos gentios.